Cláudio, tem alguma cobertura, alguma matéria que você gostaria de falar que foi um marco para você? Marco? De profissão, de carreira? Olha, foram várias matérias que me tocaram, assim. Porque você está vendo aqui o repórter, o jornalista, e das 6 a 1 da tarde, que é o meu horário. A 1h01 é o Cláudio ser humano. Só que na reportagem, pelo menos comigo, acontece isso. A gente parece que fica blindado. Você está na cobertura, uma coisa emocional, uma coisa grande, uma catástrofe. A adrenalina é tanta de você transmitir, de você gerar, de você relatar para quem está do outro lado do rádio, que você não percebe muito. Mas quando você sai daquele ambiente, que você sente na pele, como qualquer ser humano, essa emoção que eu quero dizer. Por isso que eu vou citar 2 coberturas. Uma que eu fiz foi uma série especial sobre adoção de crianças. E essa série foram 5 capítulos. E eu fui visitar um abrigo para crianças. Entre as missões que eu tinha dentro dessa série era visitar alguns abrigos. Eu queria conversar com a criança que está lá, saber o que a criança pensa. E é uma coisa muito difícil para você chegar, autorização judicial, é um caminho árduo para você, até você se encontrar com uma criança que está na fila de adoção. E eu consegui, e quando eu cheguei nesse abrigo para fazer essa reportagem, eu percebi um alvoroço entre as crianças. E não sabia por quê, porque ali entrava e saía gente toda hora, mas pessoas que elas conheciam. Então, quando eu cheguei, eu me aproximei, as crianças já vêm em cima da gente. E em um dado momento, um garotinho de uns 4 anos, ele falou: tio, é você que veio me buscar? Aí eu não entendi. Aí o coordenador que estava me acompanhando, eu vi que ele não falou nada, e aquela criança insistia em falar comigo se era eu que tinha vindo buscar ele. Eu falei: mas buscar para te levar aonde? Ele falou: não é você que vai ser meu pai? Então aquilo te dá uma emoção na hora muito grande. Então, e depois eu fui conversar com ele, entrevistar essa criança. Claro que de uma forma lúdica, porque eu não posso pegar um microfone e entrevistar uma criança de 4, 5 anos como eu estivesse entrevistando um adulto na rua para uma matéria factual. Então eu deixei ele brincar com o microfone, deixei o microfone ligado, ele brincar com os outros irmãos que estavam lá. E aí eu comecei a conversar, falei: lembra lá fora que eu cheguei? Por que você perguntou aquilo? E aí ele falou: não, todo mundo que chega aqui, eu penso que é meu pai, porque diz que meu pai está para vir me buscar, meu novo pai. Então isso emociona, isso aí é uma coisa que... E isso está na matéria, está na reportagem. Se vocês forem buscar na internet, vocês vão encontrar. E outra coisa que me emocionou muito foi cobrir o desastre lá de Realengo, aquela tragédia daquele estudante. Eu estava tomando um café numa padaria, o chefe de reportagem, eu vi que estava acontecendo alguma coisa, eu estava sem pauta naquele dia, e quando eu olhei tragédia em escola e vi pelo uniforme dos bombeiros, uniforme CAC, falei: bom, não é São Paulo, graças a Deus não é aqui. Tô livre. Aí 10 minutos o chefe de reportagem ligou e falou: você viu o que aconteceu no Rio? Eu falei: não vi o que aconteceu no Rio, mas eu vi que está tendo alguma tragédia aqui na televisão. Ele falou: não, entrou um maluco, baleou um monte de criança numa escola, eu preciso que você vá para lá agora. Então ele me ligou, eram 9 e pouco, ele falou: eu quero que você em 2 horas esteja aqui já com a sua mala para você embarcar. E fui para lá. E o rádio é você e você. Você leva um equipamento, uma linha de transmissão digital, por GPS, você monta uma rádio e a gente fala que nem estivesse falando aqui no estúdio. Parece que eu estou dentro do estúdio da rádio. E chegar lá, deparar com aquelas famílias que tinham acabado de perder, jovens que foram para a escola, deram um beijo na mãe, deram um beijo no pai, na avó, foram para a aula, e voltaram num caixão para casa. Eu estive no cemitério, tinha 7 jovens sendo velados ao mesmo tempo. Todos ali da idade dos seus 12, 13 anos. E como você, repórter, jornalista, vai abordar essas pessoas? Essas pessoas estão extremamente abaladas. Perderam o chão da vida delas. Perderam um filho de uma forma trágica. Como que você vai pegar essa pessoa e colocar no ar para dar um depoimento? Então, nessa hora, o repórter tem que superar tudo isso. E é uma coisa... Você fala assim: como que vocês conseguem? Não sei. Na hora,
o dever de ofício, o dever da profissão, ele fala mais alto e te envolve de uma forma que você chega com jeito, fica observando a melhor hora de abordar, a melhor hora de falar. Você tem que levar para o ar. Né? Claro que se respeitando tudo. E isso que a gente tem que deixar bem claro. Se a pessoa não quiser falar, você perceber que a pessoa não quer dar detalhes, não tem problema. Teve um pai que eu acompanhei ele desde o momento que ele estava no necrotério, aguardando a saída do corpo, até o sepultamento. Eu fiquei 16 horas, diria, monitorando ele. Quando sepultou o filho, ele veio falar comigo. E aí a gente colocou ele ao vivo pela rádio, um relato que vocês devem imaginar como foi. Mas é um trabalho muito difícil, mas que a gente tem que fazer. A pessoa, gentilmente, olha, estou aqui de São Paulo, cobrindo, dá para falar, dá para explicar para o ouvinte, pelo menos um agradecimento de vocês por todas as manifestações, começar por esse lado, sabe, tentar suavizar. Depois que começar a entrevista, deixa a pessoa falar. Então, esses 2 eventos me marcaram muito por isso. A emoção à flor da pele. A gente ter de conter essa emoção, que não é fácil. Não é fácil. Uma vez até no velório do Fiore Giliotti, eu fui cobrir velório. E você cobrir velório de uma pessoa que tradicionalmente foi uma pessoa importantíssima para a Rádio Bandeirantes, Fiore Giliotti. E eu coloquei ele ao vivo, o filho do Fiore Giliotti, que é a cara dele, ao vivo, na Bandeirantes. E colocaram uns trechos para ele ouvir do pai narrando. E ele se emocionou de uma tal maneira que ele pegou e me abraçou. E a gente ao vivo. Ali ficou um silêncio, só a narração, porque eu deixei ele ouvir, até eu me recuperar para poder falar alguma coisa, porque é um momento extremamente emocional, e terminar aquela fala do pai no rádio. Então são situações que não adianta você falar, eu estou preparado. Não, a preparação é na hora. Cada situação é uma situação. Então, essas reportagens que envolveram mais a emoção foram as que mais me marcaram, porque você deixa o lado do repórter e você se põe no lugar da pessoa. Então, quando você se põe no lugar da pessoa, é muito pesado. Então, eu diria que as 2 coberturas, essa série da adoção e essa de Realengo, foram as que mais me marcaram. De todos os trabalhos e as matérias produzidas, qual cobertura você gostaria de destacar e por quê? Não, aí são várias, né? São várias. Mas assim, eu vou te contar uma pitoresca. Um dia o Cláudio foi fazer um jogo de futebol, São Paulo e Palmeiras, e ele foi fazer a torcida. O que é a torcida? Você dizer ali o que está acontecendo, né? Qual é a reação dos clubes entre a vitória e a derrota, enfim. E ele acabou saindo um pouquinho antes do jogo terminar para ver como é que a polícia estava se colocando ali, que era um clássico no Palestra Itália, em que jogavam São Paulo e Palmeiras, e ele já, um pouquinho antes do jogo, foi lá para o portão de saída da torcida de São Paulo, que era visitante, para ver como que seria a organização da polícia ali para amparar essa torcida, para evitar uma confusão. E ele foi, só que a hora que ele foi sair, a polícia exatamente fechou o portão e evitou ali que a torcida saísse e ia reter a torcida por alguns minutos, e ele ali no meio. Bom, ele está ali como repórter no meio da torcida de São Paulo e de repente um cidadão qualquer lá do outro lado da rua olha para ele e começa a chamar ele e apontar para os outros torcedores e chamá-lo, né? Falou, ô Dan! Olhando para ele, apontando para ele. E o cara falando, não, esse cara aí é o Dan, ele é palmeirense, mas é gente boa. Confundindo naturalmente com o outro. E aí ele começou a ficar naquela saia justa, porque ali no meio da torcida adversária, o cara chamando ele de palmeirense, ele fingindo que não era com ele, né? Então esse é um fato, só para dizer como que o repórter é sujeito a várias coisas, várias situações que podem até modificar o jeito dele fazer então a reportagem. E ter essa sensibilidade, perceber que você pode mudar o rumo do texto que você está escrevendo, o jeito que você vai organizar a sua reportagem em função daquilo que está acontecendo, essa também é uma grande característica, uma característica de um grande repórter. E o Cláudio, mais uma vez dizendo, tem isso.